Olá, tudo bom? Me chamo Murilo Donato, sou diretor de teatro da Companhia Itinerante de Arte Cênica, a CIAC. Hoje, nesse vídeo desse final de semana, trago um convidado mais do que especial, um grande amigo. Ele é ator, ele escreve espetáculo, é escritor, é diretor, produtor, ativista cultural, escultor, artista plástico. Será o que falta mais para o nosso convidado? Marquinhos No. Nesse período em que estamos vivendo tão conturbado, Bertold Brecht diz que em que tempos são estes em que temos que defender o óbvio? Você acredita que essa frase faz sentido nesses dias? Bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua amizade e humildade à pessoa que você é. Cara, antes de responder a tua pergunta, eu quero declarar publicamente a admiração que eu tenho por você. Você é uma pessoa guerreiro, uma pessoa que admiro muito, sabe? Você é um tipo que não para nunca, um formiga, entendeu? Pode vir verão, invernos, mas você está lá lutando, buscando sempre. Isso fico, palmas para você. Eu concordo sim, porque as coisas estão complicadas, né? Hoje está tudo complicado. Principalmente agora, a situação que nós estamos passando, cada dia fica mais complicado. Se a gente não unir, se a gente não se conectar, as coisas morrem. Aliás, está quase morta, né? Cabe a gente acreditar e seguir na frente, né? E não deixar a peteca cair nunca. Verdade. Na verdade, fiz essa introdução mais do que merecida. Ainda há outros atributos da vossa pessoa que eu conheço já há alguns anos já. Mas, assim, eu deixo aqui também em público que você, essa pessoa tão humilde e que admira tanto a arte e a cultura na sua essência, como um ator, como alguém que fomenta essa atividade, dispensa qualquer tipo de elogios, né? Você mesmo fiz contra a sua vontade, você não queria que eu fizesse apresentação nenhuma, porque você é essa pessoa simples, né? Então, assim, o que é a arte para uma pessoa como você, simples? Qual é a importância da arte? Acho que a gente começar esse debate com essa pergunta, eu acho que é crucial. Olha, para mim, eu sou muito óbvio. Arte é vida, porque a arte imita a arte e a arte e a vida. Então, para mim, é tudo simples, para mim, sabe? Agora, se analisar profundamente, nós poderíamos uma outras palavras, enfim. Mas, para mim, da minha forma de ver, é vida. A vida, o que é? É tudo que contém, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, tudo que sente. Então, isso, para mim, é arte, entendeu? É vida, porque sem vida, não há arte, e vice-versa. Eu acho que as duas estão sempre coladas, andando juntinhas, e se uma faltar uma, fica um vazio, fica aquela depressão que não existe, sabe? Então, para mim, arte, é vida. E necessária também, né, No, para as transformações do mundo, né? A gente vê a arte, ela por natureza, ela é subversiva, ela provoca, ela transforma a sociedade, né? Então, assim, esse período agora de pandemia que estamos vivendo, infelizmente, e aqui a gente deixa os nossos sentimentos a todas as vítimas da pandemia, mas é ela que está sendo, para muitos, o acalento, né? Então, assim, a arte ela está em todos os momentos da nossa vida, na alegria, também na tristeza, né? E como você bem esclareceu, ela faz parte da nossa vida, ela é essencial para o nosso equilíbrio, não é isso? É, É, na pode falar. alegria e na dor, né? A arte é assim, é que nem a vida. A gente sofre, a gente ri e vice-versa. Então, é por isso que é vida. A própria simbologia do teatro já diz isso, né? Eu até deixei aqui de propósito para quem está nos assistindo. Essa aqui Por acaso,
das obras de arte de Marquinhos Lô. Ele confeccionou para o Festival de Teatro do Sudoeste, que foi realizado em Jequié em 2010. É um troféu chamado Solito, em que ele colocou em homenagem à Cidade Sol, né, as máscaras, a alegria e a tristeza do teatro. Então, mais do que nunca, essa é a representação da arte, né? A alegria e a dor, como você falou. E parabéns pelo troféu, viu? Gosto muito, viu? Parabéns a você que recebeu bem merecido, viu? Completamente justo, justo, entendeu? E, claro, fico muito honrado de ser autor desse troféu e, principalmente, passar para a tua mão, entendeu? Você é merecedor disso, você sabe. Sim. Sobre o teatro, Marquinhos, e falando assim, tudo bem que a gente sabe que esse canal que nós estamos aqui divulgando esse vídeo, a internet, ela tem proporções gigantescas, pode chegar a qualquer lugar, né? A gente nunca sabe até onde um bate-papo desse pode chegar. Mas a gente parte daqui do interior, de um Nordeste, de uma Bahia ainda. Então, assim, falando sobre teatro do interior, né? Porque a gente vê muita discussão na capital, né, informando que falta teatro e tal, só tem tantos teatros, e a gente vê, de certa forma, até com inveja, que possui mais de uma sala. E no interior, a gente conta as cidades que possuem um espaço, né, dentre as 417 cidades do estado da Bahia, pouquíssimas possuem algum espaço assim. Fazer teatro, nessas condições, você acredita de que maneira esse ator do interior pode se reinventar e se preparar para fazer uma bela obra? Olha, cara, primeiro tem que amar fazer, amar profundamente, porque eu sou exemplo, eu dou aula de teatro anos e anos e anos, e, por exemplo, tem uma turma de 50 pessoas. Se sabe que uma pessoa que vai seguir isso, é um milagre, viu? Eu acho que por mais que a gente seja aplicado, por mais que a gente tente, mas está complicado. A gente já começa pelo próprio ator, né? Por exemplo, nós somos desorganizados, né? Nós falamos aqui, falamos lá, etc, etc, mas a gente não faz protesto, a gente vai correr atrás de verdade, sabe? Se correr um ou dois, mas é pouco, é pouco. Se todos tivessem essa consciência da grande importância que ele tem para a sociedade, sabe? Com certeza, toda cidade teria um teatro maravilhoso, sabe? Porque Salvador tem vários teatros, né? Porque tem a história do teatro profissional, né? Mas eu não vejo dessa forma, sabe? Eu acho que arte é válida para aquele que está começando, aquele que está lá, mas deve sim. Falta também incentivo, né? Interesse do governante para que a gente possa realizar nossos sonhos, sabe? Nossa transformação, entendeu? Então, acho que nós somos ocupados, sim, sabe? A gente tem que se unir mais, a gente tem que exigir mais, porque isso não é um favor. Não é favor, está lá na Constituição, entendeu? Está lá. Infelizmente, a gente nem sabe disso, sabe? Muitos não sabem. E a gente fica aí vacilando, sabe? Deixando as coisas seguirem da forma que querem, e as coisas não são assim. Porque existe o cidadão ator, o cidadão que faz teatro, existe esse cidadão, entendeu? Ainda aquela política que artista não dá voto, aí se engana, né? É grande erro deles pensar dessa forma, porque um ator é um cidadão, né? O cidadão vai lá, dá seu voto, entendeu? Então, quando tiver essa consciência de que a gente temos o poder, que nós temos poder sim, a gente tudo muda, entendeu? Isso é uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. É só crer e botar na cabeça. A gente pode, a gente quer,
A gente merece. Eu acho que por aí. Aproveitando aqui essa questão que você falou, tem uma frase bastante rotulada para o teatro, que é o teatro, quando você vai comentar com alguém sobre teatro, né? Eu faço teatro, eu tenho um grupo de teatro, ou então, pô, você já fez teatro, tal. Sempre fala assim, eu fiz na minha adolescência, eu fiz na escola, eu fiz tal. Aí já vem seguido do seguinte rótulo. O teatro é bom para poder perder a timidez. E aí para por aí. É como se fosse assim, se faz teatro, somente quem é tímido, e é para isso, e tudo que você pegou agora a não timidez, pode abandonar o teatro. O teatro é só isso, Marquinhos? Não? Pelo contrário, o lado social é um grande transformador, ele é um transgressor, sabe? Eu sou testemunha, muitos alunos meus não seguiram carreira de atores, etc., mas assim, teve uma grande transformação na vida deles, entendeu? Por exemplo, eu sempre cito, uns anos atrás aí teve uma oficina de um ano aí, aqueles clientes meninos que sabe, que corriços, sabe, tal. Aí chegou lá, me apresenta aquela apresentação, tal, seu nome, Farinha. Farinha, tá, mas você não tem o nome não? Não, meu nome é Farinha, tal. A gente já imagina por que esses apelidos, né? Enfim, resumindo, ele começou como Farinha e saiu com o nome dele, entendeu? Falando o nome dele. Então, isso é grande. O teatro tem um poder enorme, sabe? A arte em si tem um poder enorme sobre o cidadão, sabe? Porque ele transforma, ele educa, sabe? Meu Deus, eu fico até emocionado de falar, porque eu sou testemunha, eu estou sempre dando aula, sabe? Eu também. Eu chego muita gente que eu sou tímido, quero perder timidez. Ou então, eu sei rir, eu sei chorar. Sei o quê, né? Típico, né? Tem sempre assim, eu sei rir, sei chorar, enfim, todos assim, né? Tá, ok. Outros, vem cá, se a gente fizer aqui, essa oficina vai para Malhação, para Globo, ele disse, olha, você pode até ir. Se você estudar muito, 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 ir para lá concorrer com bilhões de pessoas. E se tiver sorte, sim. Agora, se não, você tem que se contentar ao que você tem. Entendeu? Então, para mim, realmente o teatro tem uma grande importância. Além disso, do lado cultural, né? Aí, o entretenimento, sabe? Por exemplo, algumas vezes eu fiz espetáculos, pessoas que nunca fiz oficinas comigo, tal, e chegaram, poxa, teu espetáculo me mudou. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, sabe? Seu espetáculo, poxa, me mexeu. Então, assim, é também essa função, sabe, do teatro, sabe, lá no teatro, mexer mesmo, aí, formar. Por exemplo, eu sou avesso essas coisas do comédia por comédia. Para mim, teatro tem que ser visceral, sabe? Que tem que provocar um sentimento, sabe? Tem que mexer. Senão, para mim, não é teatro, é apenas uma palhaçada, só quando sai da sala de espetáculo já esqueceu. Para mim, teatro é sair da sala do espetáculo que continue levando para casa, sabe? Essa reflexão, para mim, isso, sabe? Então, é mágico, sabe? Tudo isso que eu falei, é tudo mágico, sabe? Por isso que eu sou apaixonado por isso, e às vezes eu penso, vou parar, que a gente sofre muito, né? Nós sabemos. Apanha muito, Não né? aguento mais, não aguento mais, mas infelizmente é sangue, vira um vírus, sabe? Um vírus crônico que não sai mais, entendeu? Terminal. Então, vamos seguir. Verdade. Eu concordo contigo em suas palavras, achei bastante interessante sua colocação. E aí eu dou até também o meu testemunho. Eu sou uma pessoa que
tive a minha carreira profissional sempre paralela ao teatro, e o teatro ele veio bem antes dessa carreira profissional, ainda como adolescente, ainda menino, né, e já apaixonado pelo teatro, pela música e outras linguagens. E trabalhando em outras instituições, enfim, outro ramo, mas o teatro sempre do meu lado, sempre me acompanhando. E isso serviu e serve, na verdade, como um grande ponto de equilíbrio. Para mim, o teatro ele é um ponto de equilíbrio. Estar envolvido com a arte é me acalentar, é me deixar mais dentro de um norte, dentro de uma serenidade possível para poder aproveitar mais ainda o que a vida tem de bom para poder oferecer. Fugindo, inclusive, dessas armadilhas com que o capital e o capitalismo atrai, que é essa questão do corre-corre em busca de algo material, e a gente percebe a vida se passando, porque o tempo não para, Cazuza dizia isso, né? Então, assim, é muito interessante essa sua colocação, e quando você fala sobre as mudanças que o teatro provoca, eu lembro que eu fiz uma oficina de teatro em uma escola, em que, depois de 6 meses, o pessoal da escola queria muito que a gente continuasse, né? A gente estava fazendo sempre aos sábados e domingos as oficinas. E esses meninos com que você citou, que vêm com uma certa rebeldia para dentro das oficinas, acaba que saindo bons amigos com a gente, né? E com os demais participantes. Então, assim, a arte ela é transformadora da vida. O teatro faz parte disso, né? Muitos entram no teatro, como você falou, pensando, ou deixam de fazer teatro, inclusive, pensando que para fazer teatro tem que ter uma formação acadêmica, ou que tem que já ir ser projetado para um cinema, para uma televisão. E, na verdade, o teatro serve, assim como outras artes, para você melhorar enquanto cidadão e transformar a comunidade que você está inserida, né? Então, assim, Claro. nesse ponto, para as pessoas que ainda acreditam de que para ser ator precisa, para fazer teatro, precisa de uma formação acadêmica, na sua opinião, e aproveito para poder só informar que, se for, de que maneira a gente aqui do interior pode estar fazendo essa capacitação, tendo em vista a deficiência do nosso país na cultura, em que quase não se investe, infelizmente, e que poucas escolas são destinadas a atuar com isso, né? E geralmente vem na parte da licenciatura. É aquela história, né? A história, o amador, né? O amador não faz coisas boas. Eu desconcordo, porque eu fui numa época quando tinha federação de teatro, entendeu? Eu morava no Espírito Santo nessa época, era muito atuante, etc. E quem sustentava o país era o teatro amador, e com qualidade, sim. Entendeu? A grande diferença entre o profissional e o amador é que um recebe, né? Contratados para isso. E o amador, coitado, bota o cenário nas costas, acredita, sabe? Por isso que eu prefiro sempre trabalhar com o amador, porque ele tem a essência da descoberta, sabe? Não tem aqueles vícios dos profissionais que acham que são já, claro, nem todos, né? Nem todos, claro, mas acham que sabem e tal, etc. Cara, eu acredito que a gente deve ser sempre ser amador com atitude profissional, entendeu? Aí as coisas funcionam, sabe? Se a gente tem alma de um amador, sabe? A gente sonha, a gente busca, a gente acredita piamente, sabe? E tendo essa consciência, vou consertar a coisa que eu não pensava, vou melhorar, vou dar um toque mais profissional, etc. Então, eu acredito muito nesse movimento, nesse momento, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente procura um elenco mesmo amador,
a gente não acha, porque a maioria, acho que 90%, sabe, já acham que já são profissionais. Por exemplo, tem exemplos vários aqui, alguns fizeram oficina comigo de 3 meses, único. Já se tornam diretores, se tornam atores, não sei o quê, e, sabe, cheio de gente, até só falta pedir toalhas brancas no camarim. Então, eu acho que é errado, eu acho que falta ter humildade, sabe? Tanto o profissional, tanto o amador. Quando eu falo isso, não estou exagerando, estou cobrando todo mundo, né? Claro, alguns têm consciência e outros não. Então, mas eu sou muito apaixonado pelo teatro amador, sabe? Nesse sentido que estou falando, sabe? Eles se capricham, eles sonham muito e buscam de si o máximo, 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 máximo. É uma busca, né? Uma pesquisa constante, sabe? Então, palmas para eles sempre. É interessante esse debate da questão do amador, que Ariano Suassuna, ele parafraseando Rui Barbosa, em que dizia que o Brasil, há 2 Brasis, é o Brasil oficial e o Brasil real, né? O Brasil oficial ele descreve como caricato e burlesco, e o Brasil real seria o Brasil que ele fala o Brasil bom, que revela os melhores instintos. E, na verdade, eu até complemento, é de onde vêm as manifestações populares, as manifestações culturais, são das classes menos favorecidas, das comunidades menos favorecidas que brotam um Mais maracatu, verdadeiras, né? que brota uma ciranda, um coco, enfim, são tantas manifestações culturais que o nosso Brasil é tão rico, e são desses lugares, é desse Brasil que surge. E aí fica aquela questão, esse Brasil é amador? Pode se chamar uma manifestação tão original e tão bela dessa de amador? Eu concordo contigo, eu acredito que não. Eu acho que essa definição de teatro amador, ele está mais para essa questão financeira, conforme você falou, e eu acho que realmente para mim é só essa diferença só, sabe? É um que é contratado, tem um DRT e pronto, entendeu? Mas o trabalho são iguais, sabe? Tanto do profissional, tanto do amador, entendeu? E eu posso até dizer que o amador ele é mais caprichoso, sabe? Ele tem mais cuidado, ele é mais alma, ele é visceral, sabe? E o profissional ele é mais técnico, sabe? E às vezes a técnica esquece um pouco a emoção, esquece a sua entrega, esquece sabe, seu pulmão, esquece sua respiração, esquece tudo que o amador lembra, tudo isso, às vezes nervoso, não sei o quê, às vezes até acerta, às vezes acerta pelo nervosismo, entendeu? Mas poxa, bicho, por exemplo, já encontrei você algumas vezes nos festivais, por aí, você foi festival de teatro amador, entendeu? Agora, quantos tem no Brasil festival de profissionais? São pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Eu acho necessário, sim, que tem esses festivais, sim, porque de lá a gente revela-se, sabe? Poxa, o primeiro espetáculo seu, sabe? Eu fiquei encantado, sabe? cultura, Poxa, morte ou vida. eu não sei nada, tem que aprender mais, sabe? A gente faz essa análise, sabe? Quem tem humildade, faz essa análise, poxa, eu preciso crescer mais, eu preciso aprender mais, sabe? Porque nós, como artistas de verdade, temos sempre essa preocupação, que a gente não sabe nada. Se disser que eu sei, é mentira. É mentira. Eu estou sempre buscando, e nossa profissão, sabe, é essa, buscar. Você achou algo? Ok, vamos buscar outra coisa. É nossa vida, cara, sabe? Então, por isso que poxa, eu fico com pena diminuir radicalmente os festivais,
entendeu? Infelizmente. Infelizmente, de que é daqui, Teixeira, vários lugares aí, sabe? Infelizmente acabaram, entendeu? Agora é encontro de culturas, sabe? De lugares, de pessoas, sabe? De informações. Poxa, é grande ganho. Infelizmente, estamos perdendo, né? De novo. Infelizmente. Só para fazer a observação, eu acabei que esquecendo na introdução, Marquinhos Dô, ele é de Itabuna, está residindo já em Itabuna, na Bahia, né? Então, assim, só esse registro que eu acabei que esquecendo de dizer. Nós estamos passando por um período difícil, né? De pandemia, não só na questão da saúde, da economia, mas do emocional das pessoas. Enfim, a gente está com uma crise política já há alguns anos, em que está tendo essa polarização de grupos dos extremos, e há um grupo no meio que não sabe para onde vai, o que vai acontecer. A gente tem um pós-pandemia, o que vai ser o teatro, já que o teatro é a arte da presença, né, do contato, como é que vai ser? Frente a todas essas situações, e ainda mais, nos últimos anos, foi criando um pensamento de aversão ao artista, ao intelecto do Brasil, esse tipo de profissional, como se não fosse um profissional comum. E muitas agressões, né, pela internet de artistas, de que está mamando, que está fazendo isso, que tal, enfim. Frente a toda essa situação, esse lance de as pessoas estarem, pelo menos nas redes sociais, mais tensas, mais nervosas, agressivas umas com as outras, indo para a rua, nesse cenário, vale, ainda mais com o isolamento social, né, pós-pandemia, como é que vai ser? Vale a pena ainda fazer teatro de rua? Sim, sim, sim. Claro, o teatro de rua você não pode visualizar um cachê, etc. Porque o teatro de rua é popular, completamente popular, sabe? Vamos lá onde está o povo. Então, claro que sim. Se todos grupo tivesse espetáculo de rua, sabe? Muita gente não conhece teatro. De repente passa a ver, gosta, sabe? É uma pessoa que futuramente irá ir ao teatro. Então, eu sou favorável completamente. Já montei ano passado aí um espetáculo de rua, claro, foi pela FIC, mas eu gostei dessa experiência, sabe? Essa comunicação direta. Eu sempre digo para os meus alunos que teatro de rua deixa a pessoa mais preparada, sabe? Porque você está lá, qualquer coisa, sabe? Você tem um roteiro, tem uma história, mas tem interferências. De repente, um bêbado invade a cena, sabe? Um cachorro, enfim, várias coisas podem acontecer que você deve estar preparado, sabe? Então, teatro de rua, para mim, é uma escola. É uma escola para vocês preparar para tudo, as interferências, sabe, de som, sabe, o carro que passa, você de tal, sabe, o time da pessoa, sabe, tá lá olhando, você brinca com essa pessoa. Então, claro que sim. Quem sabe a gente monta aí num teatro de rua, nós dois aí, quem sabe, quem sabe. Mas é favorável, sim, claro. E a linguagem, né? A linguagem do teatro de rua, sempre popular, tem uma conexão direta, sabe? As pessoas se identificam logo, sabe, com os personagens, porque a gente não pode botar um Shakespeare da forma clássica, né, num teatro de rua. A gente pode, depende de... Pode reinventar, né? Já que os textos de reinventar. Shakespeare, ele é tão aberto, né? Não são personagens fechados, cravados no tempo, né? São personagens que... O Romeu e Julieta, quantas montagens já tiveram, né? Vários. O próprio Hamlet, enfim. O Galpão fez vários. Eu estou aqui agoniado porque tem uma senhorinha, chamada Nicotine, minha gata, que ela está querendo aparecer aqui, está comendo fio, tudo isso, por isso estou aqui tempo. Pode ficar tranquilo. O teatro ele tem um papel também muito interessante, que é da inclusão.
né? Uma inclusão social, seja econômica, seja das minorias, as tidas como minorias, né? Os grupos LGBTs, a questão racial também. Então, assim, o teatro, historicamente, ele abraça, ele não discrimina, ele não separa. O objetivo dele tem sido cada vez mais provar de que o ser humano somos todos iguais, na verdade. Como é que você vê essa questão do teatro como uma ferramenta de inclusão? Maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que se a sociedade entendessem, sabe, essa magia do teatro que oferece, sabe, para o aluno, sabe, as coisas seriam diferentes. Ai, meu Deus, espera aí que essa aqui tá com dor de cabeça. Então, as coisas são diferentes, sabe? Não existiria tanta discriminação, não existiria cor, não existia preconceito de sexo, não existiria religião, não existia nada, sabe? Esse tipo de preconceito, sabe? O cara pobre, se é rico, sabe? Se é alto ou baixo. Então, a sociedade tem que saber disso, a grande importância. Agora, para a gente, para saber, vai ter que fazer, vai ter que participar, sabe? Aí entra nós nessa busca, sabe? Essa persistência, porque nós somos, né, sadoquismo, né? A gente sofre, mas lá, persistente, e deve ser, porque nós estamos falando aqui, muita gente irá nos ver, mas até que ponto eu vou atingir meu papo com você, entendeu? Até que ponto vai ter coisas positivas no nosso papo, entendeu? Muitos, sim, com certeza, mas minha ideia, sabe, talvez eu seja sonhador, eu sonho que pelo menos 70% desta população brasileira saiba o que é cultura, que saiba o que é teatro, saiba o que é música, poeira, sabe? Enfim, saiba o que é cultura no geral. Entendeu? Aí, quando souber disso, que nada é diferente, tudo igual, sabe? O branco, preto, amarelo, etc., são todos iguais, sabe? As coisas mudam. Sabe? Não vão existir mais assassinatos de travestis, não vão existir ofensas profundas de um negro. Sabe? Por exemplo, eu nem gosto de falar essa negro, sabe? É porque, gente, negro. Negro, ser humano. É um ser humano. Ser humano. É ser humano. Eu sou ser humano. Gente como qualquer gente, né? E eu tenho um nome. O negro tem um nome. Então eu vou chamar pelo nome. Eu sou o negro. Que isso? É um absurdo. Principalmente nesse estado, né? Bahia, 60, sei lá, são negros. Então eu acho um absurdo, sabe? E isso a arte entra, sabe? Para reeducar, buscar, informar, fomentar essa ideia errada, sabe? Que eu sou diferente, você é diferente. Não, nesse sentido não. Cada um tem sua diferença, sim, muito pessoal, sabe? Mas E o que é bonito da vida, né? É a peculiaridade, são as diferenças, né? Isso. Sim. Então, a gente tem que lutar, tem que persistir, sabe? Persistir. Por exemplo, eu, particularmente, eu gosto mais de dar aula, sabe? Porque eu boto todas as minhas ideias, às vezes não tão elaboradas, mas boto em práticas, sabe? Poxa, consegui mudar metade de algum. Ótimo. E esse vai mudar de outro, vai botar o outro. Nosso trabalho é de formiga, cara. Sabe? A gente tem essa persistência. A sociedade brasileira deve, sim, conhecer o que é arte, principalmente teatro. Sabe? Principalmente teatro. Para me puxar a brasa para minha sardinha. Sabe? Busquem, sabe? Vocês busquem muito, porque saberão o grande poder de transformação da arte. Lá estão todos iguais. Pegando essa ponta, essa questão tão ampla como você falou, o alcance do teatro,
agora a gente vai para a questão prática, né? Como disseminar isso, né? Como disseminar isso, Marquinhos? A quem pertence esse papel? O poder público, a sociedade, os atores, os promotores de evento, enfim, como a gente pode estar difundindo, principalmente o teatro, que é tão discriminado com relação a quem faz é de tal gênero e discriminado também porque até um tempo atrás era tido coisa de vagabundo, né? Então, como É, disseminar tudo isso? até hoje, né? Quem Uhum. faz teatro é puta, maconheiro, viada, etc. Até hoje, A sabe? gente, a gente que finge que Disfarçado. acabou, né? É, A gente e a finge que gente faz, acabou. e faz de conta que a gente não ouve, entendeu? Mas assim, É. cara, os loucos, primeiro, são os loucos que acreditam, sabe? Esses loucos têm que se fazer ouvir, sabe? Para atingir. Por exemplo, apoios, sabe? Nós precisamos de mecanismos para sobreviver, sabe? Talvez não para comer, para comprar o arroz, mas mecanismo de informação, sabe? Por exemplo, você vai lá num jornal, é difícil colocar uma matéria, é difícil falar com um gestor que está mais aberto, porque geralmente são pessoas voltadas para o que o prefeito fala, etc., quais diretrizes por determinada. E não existe isso. A arte é muito ampla, sabe, para ficar só essas diretrizes disso, isso. Então começa por Correto. nós loucos e guerreiros, começa nós gritar. Todos nós temos que gritar, dizer, gente, nós existimos, sabe? Quando eu falo nós existimos, não diz que Marquinhos existe, nem Murilo. A arte existe, sabe? Que ela vai transformar educação e cultura é que vai salvar o país, sabe? É o único E caminho. é outro caminho, é outro caminho. É o E caminho. nós temos que gritar tanto, ficar rouco, perder a voz, para eles entenderem que quem salva é educação e cultura. Não Mas, há infelizmente, essas duas áreas representam tão pouco dentro do PIB brasileiro, né? Então, assim, essa mudança de pensamento dos nossos políticos, eles têm que tem uma urgência com essa matéria para a gente poder melhorar o país. A gente precisa investir em educação e em cultura. Então, esse investimento ele tem que dar um salto ali naquele PIB, porque, infelizmente, e fazer com que esses investimentos cheguem na ponta de fato, né? Para quem precisa, sim, para o sim, fomentador, para o pequeno, né? E não ficar somente na mão dos grandes produtores dessa indústria de entretenimento, que muitas vezes tem agido, na minha opinião, contra a própria manifestação cultural. O vídeo deu uma pausa aí, caiu a conexão e estávamos falando sobre essa questão, eu estava comentando sobre essa questão da indústria do entretenimento, que infelizmente tem mudado um pouco a identidade de muitas manifestações. A exemplo do nosso São João aqui do Nordeste, tem trazido cada vez mais bandas que não têm a ver com o forró de Luiz Gonzaga principalmente. E aí você estava seguindo com sua resposta. exatamente isso. Eu não concordo com essa nova linguagem que dizem que é São João, né? São João para mim é Luiz Gonzaga, sabe? Sapé mesmo, sabe? Aquele de raiz. Essas bandas novas, para mim não será São João. Pode ser lá no futuro, né? Quando esquecerem que está a caminho, infelizmente, esquecer Gonzaga, etc. Então, não sou favorável, não. Eu acho que a gente perde a nossa identidade, sabe? A gente perde a nossa história. Nossa história está perdendo. Então, criando outra história que não tem nada a ver com a nossa história, sabe? Eles não preservam a nossa história. Eles querem que morra a nossa história. Mas a gente guerreiro, a gente vai persistir, vai gritar, dizer não, não, não. A gente Verdade. conquistou isso, a gente lutou por isso, sabe? A gente não pode perder. Não pode.
é que nem matar os velhos, né? Matar seu pai, sua avó, entendeu? Que trazem toda a história, toda a cultura. É que nem matar os pais, os avós. A gente não pode isso, esse assassinato cultural. E assim, se nós chegamos a esse patamar de festa, de movimento, é justamente porque sempre veio com essa tradição, né? Não foi essa invenção, essa tentativa de colocar outros movimentos que tornou a festa grande. A festa por si só, ela foi crescendo na medida em que as bandas e as danças folclóricas tradicionais elas foram emergindo e popularizando, né? Então a gente vê ali regiões como, por exemplo, São José do Egito, lá em Pernambuco, aquela região, o Pajeú, a região do Pajeú, onde é que a poesia, a arte, desde criança, né, é algo interessante que as escolas elas trabalham não apenas a poesia clássica, né, Drummond, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, mas aquele poeta que passa na rua do menino, aquele Sim. poeta que o menino vê num boteco, batendo Sim. viola. Ele trabalha essa poesia porque é a linguagem dele diretamente na sala de aula. Então, a gente, quando pega qualquer documentário pela internet, tá fácil aí, só coloca lá, Poeta São José do Egito, vocês vão ver, desde criancinha os meninos já vêm com poesias metrificadas, rimadas, que não é fácil fazer, né? Então, assim, isso é o valor da cultura, isso é a identidade, né? Infelizmente, por exemplo, quando eu adorava, quando o menino do quebra-queixo, do seu triângulo, sabe, fazendo as suas rimas, sabe, eu adorava e me encantava isso. Eu não tenho entendimento ainda do que era aquilo, mas me fascinava. Hoje em dia a gente não vê isso mais, entendeu? Hoje só em filme de relíquia ou documentários falando o que perderam, o que o país está perdendo, né? É uma grande pena, é uma grande pena. Eu acho que a gente tem que criar uma união, sabe, num grito só. Essa união se tornar um grito só, bem alto, gigante, gigante. Dizer, gente, pode sim, outras bandas de forró, etc, mas outras épocas. Vamos preservar, sabe? Vamos preservar a nossa cultura, sabe? Nós estamos cada dia, nós estamos mais americanos, americano, sabe? E não tem mais isso, sabe? A gente não tem mais, sabe? Aquela genuidade gostosa, sabe? Do forró coladinho, sabe? A gente não tem mais isso, sabe? Não tem aquela poeira no chão subindo, sabe? Infelizmente, tá complicado. Mas a arte sobrevive, a arte ela é forte, né? Luiz Gonzaga é muito mais forte do que isso. Sim, Então, sim. né, estamos chegando ao fim aqui do nosso vídeo, um vídeo muito bacana, muito interessante. Particularmente, eu me sinto bastante emocionado de estar debatendo essa temática com autoridade, como você é, né, uma referência para a gente aqui na região e na Bahia, no Teatro da Bahia, e também lá em Espírito Santo, onde é que você, durante muitos anos, também trabalhou com teatro. Então, eu deixo a seguinte pergunta para você. O que a arte pode esperar ainda de Marquinhos Novo? Eu faço perguntas sempre para mim, sabe? Sempre. E a resposta é: eu sou guerreiro. Eu acredito no meu povo. Eu acredito na minha cultura. Eu acredito naquilo que eu aprendi, que me transformou, sabe? Muitas coisas me transformaram. A arte me transformou. Por exemplo, o que está falando hoje, fatalmente, outras épocas, falaria. Era uma pessoa tímida. O teatro ajudou muito também, né? Mas Marquinhos é um cara guerreiro, sonhador. Talvez não seja um discurso político, que eu sou muito emocional, sou passional, sabe? Mas às vezes até troco o discurso pela ação. Eu gosto mais de ter ação do que falar o discurso. Eu
eu particularmente sou péssimo no discurso, porque eu sou muito visceral. Falo, vai passando, às vezes não tem lógica, às vezes tem, mas a gente vai se ajeitando, né? Então, se tiver vida, se tiver força, eu estou lutando. Vou lutar até o fim, porque eu acredito a arte como transformação, sabe? Principalmente porque eu amo meu povo, sabe? Eu amo meu Brasil, sabe? Eu amo tudo isso que essa mistura desse país, várias linguagens, várias culturas, sabe? Várias vertentes. Então, isso me fascina, me fascina. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes dou uma parada, né? Talvez necessária, Normal. até para me reciclar pensamentos, estudar mais, buscar mais, mas eu estou sempre à luta, sempre. Às vezes acerta, às vezes não, faz parte, né? A gente não nasceu para ser sempre vitorioso, até porque uma vitória é uma besteira para mim, sabe? Vitória, o que é? É relativo, né? Entendeu? Eu fico muito feliz quando faz algo que as pessoas gostam, quando atinge, sabe? A arte tem que deve agir, sabe? E atingir. Porque se não tiver isso, não funciona, não funciona. Isso me fascina, sabe? Isso me deixa louco. É por isso que quando tiver esse sentimento, sabe? Essa fascinação, essa busca, eu estarei sempre na luta, buscando sempre. Muito bem. Marquinhos No, para quem não sabe, no vídeo, no CD, o vídeo de Larissa Profeta, que postamos aqui no nosso canal, conforme comentado no vídeo, ele faz a direção daquele projeto. Vou estar deixando no link aqui na descrição o canal de Larissa Profeta para vocês verem e apreciarem o trabalho que Marquinhos e Larissa estão fazendo. E uma prova disso, desse seu amor, dessa sua dedicação, é porque esses vídeos que você está gravando está sendo pela madrugada, por conta do barulho da cidade, né? Uma cidade grande, então é uma cidade que tem muito trânsito até mais tarde, e você está fazendo essas gravações pela madrugada. Então, parabéns, obrigado por ser ainda um ativo dentro da arte e promovendo esses encontros agora através do canal, com belas poesias, com belas músicas e uma interpretação incrível de Larissa, né? Além de você estar se reinventando como agora editor de vídeos, né? Parabéns e deixo contigo as últimas palavras e um forte abraço desse seu amigo velho aqui. Olha, eu só tenho a agradecer pela noite, nossos papos, sabe? Pelos acertos, pelos os erros. Nós fomos feitos para isso. Quando se erra, a gente aprende. Quando a gente acerta, a gente fica acomodado, a gente não procura nunca. Então, por favor, sabe, erre sempre, sempre. E sobretudo, procure consertar o erro. E é dessa forma que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir. O erro é necessário. É que nem o sofrimento, sabe? A gente purifica através do sofrimento. Eu não sou masoquista, mas eu sou favorável, sim, do sofrimento. Por exemplo, esse momento está surgindo forte agora pela internet, porque nós estamos parados, sabe? Estamos se fortificando, estamos mais fortes. Então, que a gente continue, sabe? Fique quieta, e continue. Que a gente fique sofrendo profundamente, sobretudo produzindo e errando. Eu sou favorável ao erro, sabe? Se erra, a gente busca, a gente conserta. Valeu. Claro. Eu costumo dizer que o erro é a única parte da nossa escolha, porque ninguém escolhe errar, ninguém escolhe errar por querer, né? O erro foi aquela opção que você acreditou que daria certo, né? Você teve a liberdade da escolha, mas infelizmente ou felizmente não aconteceu. Já o acerto,
nem sempre é o seu gosto, é a sua vontade. Muitas vezes está na cara de que aquilo ali é o caminho para dar certo, frente àquela proposta, mas é contra os seus ideais, é contra o seu pensamento. Mas na ideia de querer sempre acertar, você opta por aquele caminho. Então, nem sempre o acerto é o que lhe traz liberdade, mas o erro, de fato, é a sua decisão, é a sua liberdade. E às vezes o acerto se torna uma pessoa acomodada, né? Pronto, acertei, então pronto, não vou buscar mais nada. Ok, tá legal. Não. Eu, por exemplo, poucas vezes que eu acertei, eu não fiquei feliz, não. Poxa, não. Quero errar. Quero errar. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua humildade, pela sua paciência, pelo carinho de sempre com o nosso grupo de teatro, e especialmente com o teatro. Obrigado. Viu? Cara, você será um exemplo desse país. Pode escrever tudo dizendo, sabe? Eu tenho certa experiência nisso e eu sou fã pela seu raciocínio, pela forma que você conduz as coisas, sabe? Então, eu sou fã de carteirinha teu e eu fico honrado de participar, dividir, sabe, esse momento, sabe? A gente conversar, sabe? Não foi uma entrevista, foi um papo aberto, enfim, eu fiquei hiper feliz. Obrigado, obrigado.